Boa noite. Pai querido, mais uma vez aqui estamos reunidos em Teu nome, e em nome de Jesus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como devemos perdoar os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, coletânea de preces, item pelos médiuns. Nos últimos tempos, disse o Senhor, derramarei de meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões e vossos velhos sonhos. Naqueles dias derramarei de meu espírito sobre meus servos e sobre minhas servas, e eles profetizarão. Atos capítulo 2, versículos 17 e 18. O Senhor quis que a luz se fizesse para todos os homens e penetrasse por toda parte pela voz dos Espíritos, a fim de que cada um pudesse obter a prova da imortalidade. E quantos consolos nós temos através da doutrina espírita em relação a essa prova da imortalidade, né? Se nós não tivéssemos essa certeza, a quantos erros estaríamos submetidos, né? A falta de esperança, né? Se nós olharmos as pessoas pegando o exemplo até dentro do Evangelho sobre o suicídio, quando você não vê fim, não vê término para pelo seu sofrimento, você não tem esperança, né? E você até atenta contra a sua vida. Mas sabendo da continuidade da vida, da imortalidade da alma, a gente suporta, né? A gente consegue buscar forças para suportar as dificuldades. É com essa finalidade que os espíritos se manifestam hoje sobre todos os pontos da Terra, e a mediunidade que se revela nas pessoas de todas as idades e de todas as condições, entre os homens e entre as mulheres, entre as crianças e entre os velhos, é um dos sinais do cumprimento dos tempos preditos. Então, desde o tempo de Kardec, onde foi feita toda a codificação, né? Nós sabemos que as mensagens chegavam sob diversas mediunidades e também através de muitos pontos, né? Muitos médiuns. E ele fez a codificação. E é assim até hoje, né? Mensagens ali de cunho maior, de uma abrangência maior, ela chega por vários pontos da Terra. Para conhecer as coisas do mundo visível e descobrir os segredos da natureza material, Deus deu ao homem a visão do corpo, os sentidos e instrumentos especiais. E como é maravilhoso, né? Se nós pararmos para olhar cada detalhe dos nossos corpos, eles são perfeitos, eles são dotados de todos os recursos necessários, né? Os sentidos. Deus deu ao homem a visão do corpo, os sentidos e instrumentos especiais. Com o telescópio, ele mergulha seus olhares nas profundezas do espaço e com o microscópio descobriu o mundo dos infinitamente pequenos. Para penetrar no mundo invisível, lhe deu a mediunidade. Os médiuns são os intérpretes encarregados de transmitir aos homens os ensinos dos espíritos. Então, através de vários dons, né? A psicofonia, a psicografia, a vidência, ou melhor, são os órgãos materiais pelos quais se exprimem os espíritos para se tornarem inteligíveis aos homens. Sua missão é santa porque tem por finalidade abrir os horizontes da vida eterna.
Os espíritos vêm instruir o homem sobre a sua destinação futura, a fim de o conduzir no caminho do bem, e não para lhe poupar o trabalho material que deve realizar neste mundo para seu adiantamento, nem para favorecer a sua ambição e sua cupidez. Então, a mediunidade, ela é um instrumento de trabalho, mas que não pode favorecer a ambição e nem a cupidez, né? Ela não pode ser cobrada. Eis do que os médiuns devem bem se compenetrar, para não fazerem mau uso de suas faculdades. Ela não vai dar a subsistência do corpo físico. Aquele que compreende a gravidade do mandato de que está investido, cumpre-o religiosamente. Sua consciência lhe reprovaria, como um ato sacrílego, fazer um divertimento e uma distração para si ou para os outros, de uma faculdade dada com objetivo tão sério, e que o coloque em intercâmbio com os seres do além-túmulo. Então, a palavra-chave desse parágrafo é um mandato, é um compromisso, é sério. Como intérpretes do ensinamento dos espíritos, os médiuns devem desempenhar um papel importante na transformação moral que se opera. Os serviços que podem prestar estão em razão da boa direção que deem à sua faculdade, porque os que estão no mau caminho são mais nocivos do que úteis à causa do espiritismo. Pelas más impressões que produzem, retardam mais de uma conversão. Por isso, lhes serão pedidas contas do uso que terão feito de uma faculdade que lhes foi dada para o bem de seus semelhantes. Quanta responsabilidade, né? Como se fosse um motorista, alguém que está guiando um grupo, multidões. Então, tudo que é dito, tudo que é falado, tudo que é escrito, tem sim uma repercussão, né? E o médium, ele tem que saber da sua responsabilidade, do equilíbrio e do impacto que ele vai causar na vida das pessoas. Como está dito aqui por Kardec, alguns são mais nocivos do que úteis à causa do espiritismo, quando agem de forma equivocada. O médium que quer conservar a assistência dos bons espíritos deve trabalhar pelo próprio adiantamento. Então, é um desenvolvimento contínuo, né? O adiantamento é moral, tem que caminhar junto, não basta ser só um instrumento físico. O que quer ver crescer e desenvolver a sua faculdade deve ele próprio crescer moralmente e se abster de tudo o que o tendesse ao desviar de seu objetivo providencial. Portanto, é uma luta constante, diária, é uma construção. Não se pode perder com distrações, né? Tem que ter responsabilidade, comprometimento. Se os bons espíritos se servem por vezes de instrumentos imperfeitos, é para dar bons conselhos e diligenciar em os conduzir ao bem. Mas se encontram corações endurecidos, e se seus avisos não são escutados, eles se retiram e os maus têm então o campo livre. Aqui tem uma observação para notarmos no capítulo 24, os itens 11 e 12. Eu vou fazer aqui um resumo do que se trata. O capítulo chama-se Não Coloqueis a Candeia sob o Alqueire. Basicamente, o que está sendo dito é: por que a mediunidade é concedida a pessoas indignas e capazes de fazer mau uso delas, né? Alguns poderiam ter esse pensamento. Seria só para os merecedores? Se assim o fosse, quem seria digno, né? Se nós esperássemos médios perfeitos para que essas comunicações chegassem, será que nós teríamos? Acho que seriam raros aqueles que estariam em condições. Se o dom da fala fosse dado somente aos capazes de falar somente coisas boas, haveria mais mudos do que falantes. É verdade.
A mediunidade é dada sem distinção, a fim de que os espíritos possam levar a luz em todas as fileiras, em todas as classes sociais. Então chega a qualquer canto, ela é acessível a todos, porque todos precisam ter acesso a essa verdade. Deus, em sua bondade, para lhe poupar o trabalho de ir procurar a luz longe, lá coloca na mão. Então aqui Kardec está dizendo o quê? Os médiuns, a sabedoria, a bondade de Deus é tão grande, né? Porque os médiuns são muito devedores. Não tem, algumas pessoas podem até equivocadamente achar que um médium, ele é dotado ali de poderes especiais, e na verdade não, né? Os médiuns têm suas lutas, e a bondade do Pai é tão grande, né? Que ela deixa a luz ali ao alcance de todos os médiuns, né? Por isso, né, que tudo que o médium fala, ouve, escreve, é acima de tudo para ele mesmo, é para o seu adiantamento, é para o seu esclarecimento. Então, o instrumento útil, né, ele está ligado às qualidades, à excelência das qualidades morais. Continuando aqui, a experiência prova que, entre aqueles que não aproveitam os conselhos que recebem dos bons espíritos, as comunicações, após terem brilhado durante certo tempo, degeneram pouco a pouco e acabam por cair no erro, na verbosidade ou no ridículo, sinal incontestável do afastamento dos bons espíritos. Obter a assistência dos bons espíritos, afastar os espíritos levianos e mentirosos, tal deve ser o objetivo dos esforços constantes de todos os médiuns sérios. Sem isso, a mediunidade é uma faculdade estéril, que pode mesmo reverter em prejuízo daquele que a possui, porque pode degenerar em obsessão perigosa. O médium que compreende o seu dever, em lugar de se orgulhar de uma faculdade que não lhe pertence, uma vez que pode lhe ser tirada, atribui a Deus as coisas boas que obtém. Se essas comunicações merecem elogios, disso não se envaidece, porque sabe que elas são independentes de seu mérito pessoal e agradece a Deus por haver permitido que bons espíritos viessem se manifestar por ele. Então é importante ter, né, essa busca de ser um instrumento útil, de ser um instrumento afinado, né, e de saber que essa comunicação não é sua, né, você está sendo só instrumento. Né, não se levar ao envaidecimento, que levaria a obsessões perigosas. Se dão lugar à crítica, não se ofende com isso, porque não são obra do seu próprio espírito. Diz a si mesmo que não foi um bom instrumento e que não possui todas as qualidades necessárias para se opor à ingerência dos maus espíritos. Por isso, procura adquirir essas qualidades e pede pela prece a força que lhe falta. Em algumas situações, então, até mesmo de sinais obsessivos, o médium tem que ter ali a humildade de ouvir o grupo que está ao seu redor, né, alertando que está escorregando, né? Então, aqui na coletânea de preces, o exemplo que é dado é justamente para que o médium, nos momentos do trabalho, ele busque ali o amparo de Deus, né? Que ele busque ser um instrumento útil, que ele seja ali blindado, né? Que esses sentimentos que nós trazemos dentro de nós, o orgulho, a vaidade, ele não impacte na comunicação, que a gente consiga combatê-los, na verdade, né? Então, nesse sentido, é uma sugestão de prece para que o médium ali tenha consciência ali que ele é uma pessoa que necessita, né, de muita atenção, de muito esforço, e que é muito tênue a linha ali onde se escorrega, né? É necessário que o trabalho seja muito constante, que nós não nos afastemos do exercício da mediunidade, né? Que seja feita com muito equilíbrio, né? Com base aí no estudo, no esclarecimento,
na boa vontade, no esforço em combater, né, a questão moral, né, em elevação moral e principalmente na prática. Não adianta só você ter o conhecimento se você não compartilha, se você não exerce, se você não contribui, né, se você não trabalha ativamente pelo bem, por resgatar outras pessoas, por despertar outras consciências. Isso, evidentemente, com muito equilíbrio. E aqui é do livro Contos e Apólogos, que é uma psicografia do Chico, o Espírito Irmão X. Nós vamos ver um exemplo de um médium. A mensagem se chama A Ficha. João Mateus, distinto pregador do Evangelho na seara espírita, na noite em que atingiu meio século de idade no corpo físico, ou seja, 50 anos, depois de orar enternecidamente com os amigos, foi deitar-se. Sonhou que alcançavam as portas da vida espiritual e, deslumbrado com a leveza de que se via possuído, intentava alçar-se para melhor desfrutar a excelsitude do paraíso, quando um funcionário da passagem celeste se aproximou a lembrar-lhe solícito. Então, em desprendimento do corpo, ele não estava desencarnado. Ele estava em sonho, né? Ele sonhou que estava no plano espiritual, estava ali num lugar, né? Uma passagem que um espírito fala a ele, né? Sobre a condição de estar lá. João, para evitar qualquer surpresa desagradável no avanço, convém uma vista d'olhos em sua ficha. Então, esse espírito, né? Olha, para você passar daqui, vamos dar uma olhada na sua ficha? Vamos ver se você, como se fosse uma fronteira, né? Que ele tivesse que apresentar um documento, um passaporte. E o viajante recebeu o primoroso documento, em cuja face leu espantadíssimo: João Mateus, renascimento na Terra em 1904. Berço manso, pais carinhosos e amigos, inteligência preciosa, cérebro claro, instrução digna, bons livros, juventude folgada, boa saúde, invejável noção de conforto, sono calmo, excelente apetite, seguro abrigo doméstico, constante proteção espiritual. Nunca sofreu acidentes de importância. Então, até aqui, falando aí da infância, da adolescência dele, mostra que ele teve acesso a muitas facilidades, né? Ele teve uma infância e uma adolescência tranquila, onde ele não teve contato aí com problemas, né? Aos 20 anos de idade, empregou-se no comércio. Casou-se aos 25 anos em regime de escravização da mulher. Católico romano até os 26. Presenciou sem maior atenção 672 missas. Então estava na maior parte das vezes de corpo presente, né? Como a gente brinca. Aos 27 de idade transferiu-se para as fileiras espíritas. Compareceu a 2.195 sessões de espiritismo sob a invocação de Jesus. Realizou 1.602 palestras e pregações doutrinárias. Escreve cartas e páginas comoventes. Olha a mediunidade dele aqui em ação. Notável narrador, polemista cauteloso, 4 filhos, boa mesa em casa. Não encontra tempo para auxiliar os filhos na procura do Cristo. Olha só. Então, ele era um médium, um palestrante, né? Ele estava ali dentro do centro, ele estava nesse trabalho aí conversando com outras pessoas, auxiliando tantas pessoas, porém, ele não encontrava tempo para auxiliar os filhos na procura do Cristo. E a gente sabe que o trabalho mediúnico, ele não fica restrito ao centro espírita. Ele é constante, ele é diário, a cada hora, né? Dentro do lar, junto daqueles que foram convidados a conviver conosco. Alguns até aguardaram séculos e séculos, né? Para serem juntos, para estarem juntos novamente, né? E ele não tinha tempo para auxiliar os filhos na procura do Cristo.
Efetuou 106 viagens de repouso e distração. Grande intolerância para com os vizinhos. Também a mediunidade ativa é com todos. Então não adianta você pregar uma coisa e ao longo do dia fazer outra. Lógico, nós sabemos o quanto nós somos espíritos difíceis e devedores, mas nós temos que nos esforçar, né? E manter um equilíbrio frente a um irmão que nos desafia, né? Que nos cobra, que não pensa como nós. Refratário a qualquer mudança de hábitos para a prestação de serviços aos outros. Nunca percebe se ofende o próximo através da sua conduta, mas revela extrema suscetibilidade ante a conduta alheia. Então, a prática, né, dos seres severos para com os vossos erros e indulgentes para com os erros alheios não existe. E nós também não somos assim, né? Muito teóricos e pouco práticos, sempre acusando, né, os outros. O erro só existe nos outros, não existe em nós. Nós temos que refletir sobre isso e buscar combater o mal que existe em nós. Se conhecer, né? Relaciona-se tão somente com amigos do mesmo nível. Sofre horror às complicações da vida social, embora destaque incessantemente o imperativo da fraternidade entre os homens. Sabe defender-se com esmero em qualquer problema difícil. Além dos recursos naturais que lhe renderam respeitável posição e expressivo reconforto doméstico, sob o constante amparo de Jesus, através de múltiplos mensageiros, conserva bens imóveis no valor de 600 mil cruzeiros e guarda em conta de lucro particular a importância de 302 mil cruzeiros. Para Jesus, que o procurou na pessoa de mendigos, de necessitados e doentes, deu durante toda a vida 90 centavos. Então, durante esses 50 anos, ele deu 90 centavos. Para cooperar no apostolado do Cristo, já ofereceu 12 cruzeiros em obras de assistência social. Nesse ponto, aparece na ficha dele a palavra débito. E aí, quando ele vai começar a ler os débitos, ele acorda. Era manhãzinha. À noite, bem-humorado, reuniu-se aos companheiros relatando-lhes a ocorrência. Então, ele da ficha, ele não conseguiu chegar ali na lista de débitos, né? Como se já não tivesse sido destacado aí de uma outra forma nos outros itens. Estava transformado, dizia. O sonho modificar ali o modo de pensar. Então, quando ele se reúne com os amigos, ele se sente ali transformado, né? Parece aquela empolgação de virada de ano, né? Que a gente, eu vou emagrecer, eu vou ler não sei quantos livros. Ele estava assim. Consagrar-se-ia doravante a trabalho mais vivo no movimento espírita. Pretendia renovar-se por dentro. Reuniria agora a palavra e a ação, né? Ele fala que ele está disposto a colaborar, né? A contribuir de forma mais substancial na construção de um lar destinado à recuperação de crianças desabrigadas, etc, etc. A palavra daquela noite inesquecível era, de certo, um aviso precioso. Então ele tomou aquele sonho como um aviso para ele mudar. E sorridente despediu-se dos irmãos de ideal, solicitando-lhes novo reencontro para o dia seguinte. Esperava assentar as bases da obra que se propunha levar a efeito. Contudo, na noite imediata, quando os amigos lhe bateram à porta, vitimado por um acidente das coronárias, João Mateus estava morto. Então, médium, né, como nós vimos aqui no Evangelho, tem muita responsabilidade. Então, vamos nos esforçar e vamos aproveitar cada instante que é necessário, né? Para a gente não perder tempo e, de repente, quando a gente perceber, não dá mais tempo, né? Que Deus nos abençoe e que nos ampare amorosamente. Olá a todos, nós trouxemos hoje do livro Sinais de Alarme, um texto da Sheila que fala sobre a questão da obsessão.
Temos falado muito sobre o cuidado ali com os nossos pensamentos, sobretudo nessa fase em que nós nos encontramos, cuidando muito da nossa higiene, não só do corpo, dos cuidados com o corpo, da nossa proteção, assim como é tão importante os cuidados com a nossa mente, com a nossa saúde mental, oxigenando ali as nossas ideias para que nós possamos sim ter ciência de tudo que nos rodeia, do que nos acontece, mas também nos preservando, oxigenando a nossa alma com ideias positivas, com leituras saudáveis, com conversas também produtivas, para que um possa alimentar ali o outro no acolhimento, nas necessidades que todos nós trazemos. E aqui a Sheila fala sobre a questão da obsessão de alguns sinais vermelhos que podem indicar uma queda provável num processo obsessivo. Veja, ela fala de uma queda provável, Enfim, reafirmando ali os cuidados para que nós não entremos ali sob a influência de um processo obsessivo que todos nós, sem exceção, estamos sujeitos, da mesma maneira que temos ali o nosso espírito protetor, aqueles que nos amam, sejam aqui na Terra, sejam do outro lado, que também vibram, que também torcem por nós. Mas em última instância, a decisão de em quem nós vamos nos ligarmos, quais os pensamentos que nós cultivamos, quais as atitudes que nós tomamos, em última instância a decisão é sempre individual, é sempre nossa. Então ela dá aqui dentre 10 pontos, ela fala do primeiro, quando estamos na faixa da impaciência, da intolerância. E mais do que nunca a vida tem nos cobrado, tem nos convidado ali a termos a paciência, a serenidade, não entrarmos ali na intolerância. Hoje a gente percebe que está todo mundo muito mais sensível, muito mais suscetível a pequenas e as grandes irritações. Então esse cenário atual nos leva a mais uma vez repetir aquela frase, um dia de cada vez. É a vida nos ensinando, porque por mais que nós tenhamos um planejamento, há coisas que fogem do nosso controle, há coisas que fogem das nossas mãos, e esses fatos nos levam a aprendermos, claro, a lutar pelo nosso bem, pela nossa qualidade de vida, pela nossa proteção, mas aprendemos também a conviver sem o desespero, sem a angústia, sem a melancolia, até porque temos ouvido sempre que o nosso estado mental, ele tem uma relação direta até com a nossa imunidade, com o fortalecimento, a defesa das nossas células físicas. Então é muito importante que cultivemos ali a paciência, a serenidade, não aquela serenidade passiva daquele que se acomoda, mas daquele que luta, que ele planta, mas que ele coloca ali a colheita nas mãos de Deus, sabendo que a Deus pertence a decisão do que chega às nossas mãos, como chega e quando chega, e também se não chega, é a sabedoria de Deus ali que sabe o que é melhor para nós. A gente lembra daquela música do Lenine, uma das mais belas músicas da MPB, que chama Paciência, e tem um trecho que fala: a gente espera do mundo e o mundo espera de nós um pouco mais de paciência. Vejam, a gente espera do mundo que as pessoas sejam mais solidárias, mais pacientes, mas igualmente o mundo espera de nós. Então nós não podemos transformar o mundo, mas nós podemos, a partir da nossa transformação, que é lenta, que é gradativa, nós vamos de uma maneira positiva, contaminando no sentido de nós vamos influenciando positivamente através das pequenas mudanças ali no dia a dia. Então, ele fala, tenhamos um pouco mais de paciência, não só com os outros, mas a paciência consigo mesmo, entendendo que a natureza não dá saltos. Aquela frase que diz que é melhor fazermos um pouco a cada dia do que queremos fazer tudo em um dia só. Então, é melhor fazer um pouco a cada dia do que querer fazer tudo num dia só. Então, devagar, mas sempre.
Ela fala que outro sinal vermelho também é quando acreditamos que a nossa dor é maior, né? Quando nos colocamos ali no papel de que não há ninguém que sofre mais do que nós somos vítimas da vida, vítimas de Deus, vítimas dos outros, né? Com isso há um sentimento exagerado de autopiedade, de autocomiseração, que cria uma ilusão de que a nossa dor ela é maior do que o outro. É claro que cada um sabe ali onde o seu calo dói, mas parte do nosso tratamento passa pelo fato de sermos solidários, de termos empatia, entendendo ali que o outro também sofre, e é fato que muitas vezes as dores são muito maiores do que as nossas, é que ficamos de tal maneira mergulhados na nossa própria queixa, no nosso próprio desespero, que não percebemos que as pessoas talvez com dificuldades muito mais sérias, muito mais dolorosas e que no entanto estão aí lutando pela vida, querem viver, estão sorrindo, estão buscando ali no meio do caos a esperança, a fraternidade, doando ali talvez o mínimo que tenha, mas enfim, tendo essa empatia, essa solidariedade. Então é muito perigoso quando nós acalentamos o sentimento de que a nossa dor é maior do que a dos outros, né? Porque aí, reforçando, nós nos sentimos vítimas, nós os isolamos, né? E com isso nós prejudicamos ali uma visão mais clara, mais ampla do que realmente acontece, né? Então, talvez uma pessoa tenha uma dor de cabeça que é desesperadora, enquanto vemos do outro extremo pessoas com doenças muito graves, que apesar ali da dor, da limitação, são pessoas que amam a vida, e que não se queixam, né, demasiadamente, como aquele que às vezes tem uma dor ali que incomoda, mas que para ele é desesperador. Então, peçamos sempre a Deus, nas nossas preces, a lucidez necessária para enxergarmos as coisas como elas são, dar o peso que as coisas merecem. Então, nem o extremo da pessoa que está com muita dor e fala, não estou sentindo nada, porque está, mas também o cuidado para que não nos sintamos vítimas, não ampliemos a nossa dor com a revolta, com a murmuração, né, com o murmúrio, com o desespero, em que só atrapalham ali a nossa própria recuperação. Então, o Evangelho diz, né, ajuda-te e o céu te ajudará. Em outro trecho, os Espíritos falam, nós te daremos a força necessária, se quiseres empregá-la. Então veja que tem um se aí extremamente importante. Nós te daremos a força necessária se quiseres empregá-la. Sheila diz ainda que um sinal vermelho para não entrarmos num processo obsessivo é quando nós passamos a ver ingratidão dos amigos, né? Achamos que nunca somos valorizados, que nunca somos reconhecidos, exigimos ali dos amigos uma perfeição que ninguém tem, inclusive nós, naturalmente, né? Então os amigos ali são bênçãos de Deus, né? Talvez sejam poucos, mas nós temos que cultivar ali essas boas amizades e não exigir deles, né, que acertem sempre, que há momentos em que a vida nos coloca em situações que podemos decepcionar aos outros, mas o cuidado, né, para que nós não, se isso é uma coisa constante, começamos a ver ingratidão em todos, nos sentimos isolados, esse é um sinal bastante preocupante para que nós não nos envolvemos, né, e corremos o risco ali de perder amizades cultivadas ao longo de tantos e tantos anos. Outro sinal que ela fala, quando imaginamos maldade nas atitudes dos companheiros, né? Aquelas situações em que nos sentimos perseguidos, que tudo que nós vemos ali na atitude de alguém parece uma atitude premeditada, uma atitude para nos prejudicar, né? E uma das frases mais simples, mas mais importantes que eu já ouvi fala, nós não somos Deus, né? Nós não temos o controle sobre as atitudes dos outros, sobre os pensamentos dos outros. E quantas vezes alimentando esse medo, esse receio, essa ressalva exagerada, nós começamos a ver atitudes nos outros que parecem ser atitudes contra nós, né? No entanto, talvez a pessoa nem esteja lembrando da nossa existência, ela esteja de tal maneira mergulhada nas angústias, nos problemas que ela tem, mas nós corremos o risco de vermos sempre
maldade nas atitudes das pessoas, que talvez seja muito mais fruto do nosso medo, né, ou reflexo até da nossa própria atitude, que projetamos nos outros essas atitudes que julgamos que sejam maldade na atitude desses companheiros. Outro ponto. Quando comentamos o lado menos feliz dessa ou daquela pessoa, né? Então, quando vemos ali exageradamente só os pontos negativos de alguém, né? Então isso está muito relacionado também ao nosso olhar, né? Pode ser até um vício de sempre olhar para as pessoas, imediatamente procuramos um ponto ali negativo, alguma falha, que aos nossos olhos aquilo ganha uma dimensão muito grande, né? E aqui também pode ser, mais uma vez, uma dificuldade que talvez nós tenhamos e que nós vemos no outro aquilo que tanto nos incomoda, né? E aquele que está empenhado no seu próprio crescimento, concentrado no seu trabalho, pensando no bem, ele não vai encontrar tempo nem espaço na mente para ficar olhando ali em detalhes o comportamento do outro. E mesmo para aquelas pessoas que nós podemos falar, poxa, eu não gosto daquela atitude, é um exercício vermos os pontos positivos que cada um tem, porque todos os têm, né? Todos têm ali as suas lutas, as suas dificuldades, mas também cada um tem ali suas conquistas. Então faz parte até desse processo de perdão, de empatia, olharmos também e vermos as qualidades que cada um traz, né? Então cuidado para que nós não comentemos o lado menos feliz dessa ou daquela pessoa, como Sheila nos diz. Outro ponto, quando reclamamos apreço e reconhecimento. É claro que como seres humanos temos ali as nossas carências, né? Mas isso pode virar uma coisa até patológica, que a todo tempo nós precisamos do apreço, do reconhecimento. Podemos ficar dependentes da opinião do outro, querendo que o outro sempre nos elogie. Isso pode ganhar uma dimensão, né, tão grande que perde ali a naturalidade daquilo que fazemos. Porque podemos, sem perceber, começar a fazer as coisas em busca do elogio e ficamos muito frustrados quando nós não nos sentimos valorizados, quando não nos sentimos reconhecidos, quando nos sentimos desprezados. Então falta até ali o amor próprio, quando essa dependência ela é tão grande, né? E com isso nós exigimos muito do outro, né? Que ele tem que suprir as nossas necessidades, que ele tem que nos valorizar. E mais uma vez aquele ponto abordado antes, começamos a exigir do outro aquilo que talvez nesse momento ele não possa dar, né? Então a gente vê até em coisas pequenas, né? Se alguém posta alguma coisa no WhatsApp, se ninguém comenta, a pessoa liga, poxa, ninguém comentou nada, né? Eu fiz alguma coisa de errada, enfim, parece que são detalhes, mas essa necessidade às vezes extremada de que alguém reconheça, de que alguém elogie, né? De que alguém jogue ali confetes em cima de nós, né? Claro que elogios eles nos alimentam, nos fortalecem, mas aqui a questão é quando isso se torna uma constante, quando criamos essa dependência, né? Começamos a fazer as coisas para agradar os outros, aí nós não somos bons, nós somos bonzinhos. E o bonzinho ele faz, ele dedica, ele se desdobra, mas ele cobra também, né? Depois, se alguém não faz ali, não retribui, ai daquele que não correspondeu, né? Porque ali há a revolta, poxa, mas eu fiz tanto e ninguém reconheceu, ninguém fez por mim, né? Então é um exercício ali do desapego, né? Fazermos aquilo que o nosso coração nos diz que temos que fazer, mas sem ficarmos dependentes do reconhecimento, porque entra muito o nosso orgulho, a vaidade ainda muito incrustados dentro de nós, né? Ainda muito arraigados, né? Porque aquele que é simples, aquele que é humilde, ele tem o prazer em fazer, né? Então, ele planta com boa vontade, planta com desinteresse, ele faz o seu melhor e o fruto ele deixa a Deus, ele deixa ao tempo, né? Se vai brotar ou não. Mas o prazer dele é a consciência tranquila de ter feito, de ter realizado, independente da reação das outras pessoas. E
E é discreto, né? É um trabalho discreto, é um trabalho silencioso, como o Frei Fabiano diz, falar menos, agir mais. Aquilo que puder ser feito em silêncio, eu farei. Acho tão simples e, no entanto, tão profunda essa colocação dele. Outro ponto que a Sheila faz, nos diz, quando supomos que o nosso trabalho está sendo excessivo, né? Então a gente sempre retoma esse ponto de que a diferença entre estarmos sobrecarregados e nos sentirmos sobrecarregados. Porque podemos até não ter tantas atividades, né? Mas nos sentimos sobrecarregados, achamos que as pessoas abusam da nossa boa vontade. Então é importante refletirmos com calma. Será que de fato meu trabalho está sendo excessivo ou é muito mais um cansaço, uma desorganização mental por falta de planejamento, por falta de prioridade, ou um cansaço que não provém das atividades que eu faço, mas na maneira como eu me encaro essas atividades? Então podemos fazer alguma coisa ali com bom humor, né, ouvindo uma música, ou podemos fazer alguma coisa amaldiçoando aquilo, e quando nós fazemos aquilo com má vontade, aquilo ganha um peso, nos traz ali um cansaço que não é proporcional à atividade realizada. Então cuidado quando nós julgamos que o nosso trabalho está sendo excessivo, que pode ser que seja um momento em que tudo acontece ao mesmo tempo, né? Mas pensemos, será que é excessivo ou será que são atividades que são importantes na minha vida? É um dever ali que eu estou cumprindo. Porque se quisermos, nós vamos achar muitos motivos para nos sentirmos cansados. Muitos. A rotina, o momento, os afazeres, né? Enquanto se quisermos acharmos motivos também para sairmos da inércia, do comodismo, nós vamos encontrar ali dando sentido àquilo que fazemos, tentando fazer com boa vontade, né? Descobrindo ali novas formas até de executar as funções que fazemos ao longo da vida inteira. Enfim, né? Oxigenar ali a nossa rotina, olhar de uma maneira diferente, como até uma oportunidade e não uma obrigação, um castigo de Deus. Outro ponto. Quando passamos o dia a exigir o sacrifício alheio sem prestar um mais leve serviço, então cobramos muito dos outros, né? Olha, faça isso, é sua obrigação, é seu dever, você está me abandonando, mas será que eu tenho feito algo para contribuir? Será que eu tenho ajudado? E às vezes a gente só faz alguma coisa quando alguém nos pede, às vezes nem pedindo a gente não faz, né? Fala, depois, né? Depois eu vejo isso, depois eu faço aquilo. Ao passo que nós deveríamos ali estar atentos e compartilharmos ali, né, os deveres, seja de uma casa, seja no trabalho, sermos solidários e não exigirmos tanto sem fazermos nada. Até do ponto de vista aí do cenário que nós estamos vivendo, em que a todo momento se procura culpados, mas será que nós já fizemos uma prece pelos médicos, pelos doentes, pelos familiares, pelos governantes, independente da ideologia, das escolhas que fizemos? Será que já fizemos uma prece ou o nosso pensamento e as nossas palavras são somente de recriminação, de acusação? Então, acho que entra dentro desse ponto. Passamos a exigir o sacrifício dos outros sem prestar o mais leve serviço. Qual é o serviço que eu tenho prestado? O que eu tenho feito nos meus dias que de alguma forma ajude a terra, ajude a minha comunidade, ajude a minha família? O que eu tenho feito para que eu possa me ajudar, né, nesses momentos, para que eu possa me fortalecer, para que eu possa confiar mais? O 9º ponto, ela diz, quando pretendemos fugir de nós mesmos através do álcool e do entorpecente. Então a fuga pelos vícios, pela bebida, podemos até colocar aqui também um sono exagerado, né, que é uma fuga para não vivermos o dia a dia. E nós temos que, como diz Emmanuel no livro, aguente firme os golpes da luta, né? Não resista à tentação do álcool, dos narcóticos, enfim. Procuremos dentro de nós ali, junto ao nosso espírito protetor, junto a Jesus, a força necessária. E por fim,
quando julgamos que o dever é apenas dos outros, né? E o dever é de todos, né? Cada um tem ali a sua participação, nós temos que assumir a responsabilidade pela nossa própria vida, né? Então, às vezes perdemos tanto tempo na queixa, na lamentação, que perdemos uma energia preciosa. Então, cada um é responsável por si mesmo, assim como somos corresponsáveis pelo meio em que Deus nos colocou. Então, olhemos ali ao nosso lado, assumamos a responsabilidade, fazendo ali a nossa parte. Em função do tempo, a gente encerra por aqui, sempre gratos a Deus, a Jesus nosso Mestre. Que luz se faça no nosso lar, que luz se faça em todos os lares da terra. Graças a Deus, graças a Jesus.